Olá, tudo bem? Eu sou Maíra Lemos e você está no Sonhar e Morar. Hoje a gente vai conhecer uma história inspiradora de uma mulher que resolveu empreender. No episódio de hoje eu converso com Hannah Maeda. O perfil dela no Instagram e no TikTok, hein, gente? É @Hannah Maeda. E o Hannah é Hannah, só para ficar bem claro. Bom, vamos lá. A Hannah é uma mulher decidida que sempre teve à frente de escolhas difíceis. Já já vocês vão entender essa história. Com fé e o apoio dos pais, hoje ela conseguiu empreender e está a um passo da tão sonhada liberdade, que muitos de nós, né, também estamos sonhando aí. Antes da gente começar, eu tenho um recadinho para você, que está aí querendo ter um AP. Mande suas dúvidas no nosso e-mail, fale com a redação, @sonharemorar.com.br, que a gente vai enviar sua pergunta para um especialista da MRV e ele vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos no nosso podcast. Agora sim, Hannah, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Maíra, tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite de vocês. Obrigada por participar. Então vamos lá, né? Vamos começar já logo falando de empreendedorismo, que é um assunto que a gente escuta muito hoje em dia, né? E aí, você é uma mulher, né, protagonista e investidora. Eu quero entender de onde que veio essa atração pelo mercado imobiliário, né? Se era nova ainda ou não, como é que é? Então, quando eu era nova, né? Agora eu tô com 28 anos, né? Gente, ela é Mas nova ainda, né? E eu falando, era novíssima, era novíssima. mais nova, né? Quando eu tinha meus 16, 17, eu namorava um rapaz que o pai dele tinha imobiliária. Então ele foi para esse ramo também de corretor de imóveis. E a gente tinha aquela coisa de querer casar, querer já construir a liberdade, ainda novo. E aí ele sempre incentivou a gente a comprar o imóvel, né? A gente chegou a ver, mas acabou que o relacionamento não foi para frente. Mas algo que eu aprendi com ele que valia a pena investir em imóveis, porque era algo que rendia, né? Ao contrário de carro e Sim, outras coisas, que era um valoriza, né, com o investimento. passar do tempo. Uhum, Aham. sim, exatamente. Então o namorado foi, mas o aprendizado ficou, né? Exatamente. E Aí, com o aí, tempo, eu fui ah, estudando essa ideia aí de investir em imóveis. também na época você formou em pedagogia, não é isso? Sim, eu Só que aí, tava. a sua vida é cheia de aprendizados, né? Porque olha só essa história que ela tinha uma vontade de fazer um intercâmbio cultural, gente, a Hannah. É esses que você vai para um país para aprender uma língua, enquanto isso trabalha com uma família, né? Trabalha de babysitter e tal, mas Uhum. isso não se concretizou, assim como o namorado não foi para frente. Como é que foi isso? Não, não. Maíra, a minha história é bem assim. Eu terminei esse relacionamento, acho que tinha uns 20 anos, nova também, né? E daí eu falei, bom, nessa fase eu tava saindo do colégio, ia pra faculdade, eu ia cursar outra coisa, não ia nada pra área da educação, queria fazer farmácia. Mas eu não Uhum. sabia se eu queria ou não, comecei a trabalhar com criança. Gostei, falei, gente, vou mudar de ideia, vou fazer pedagogia. Eu falei com meus pais, beleza. Só que aí tem o programa de intercâmbio, né? Que você tem várias possibilidades, né? Tanto estudar a língua quanto trabalhar. E aí existe um programa de intercâmbio que você pode trabalhar com as famílias, você mora na casa das famílias e você cuida das crianças. E como é uma área que eu já estava ingressando, né, profissionalmente, eu tinha muito interesse, né? Porque eu estudava a língua, você tem que fazer um curso, você estuda, ia ter uma vivência cultural diferente, ia já ganhar, né, experiência na minha profissão, na minha área, né? Ali da educação, da criança, né? A vivência. Uhum. Só que acabou que foi exatamente isso. Não deu certo o namoro, não deu certo o intercâmbio, porque assim, é muita mudança, sabe? Mudar, sair do país, muitas escolhas diferentes. Aí eu optei por seguir na área da pedagogia, sem inventar muita coisa. Falei, não, vamos só estudar por enquanto. E fui para a área da educação. Me formei já tem uns 6, 7 anos por aí. Você desistiu desse intercâmbio para poder investir na compra de um apartamento. A escolha era essa, ou viajar ou comprar o AP. Então, daí eu terminei a faculdade em 2017 e aí eu fui viajar. Eu consegui viajar, mas eu fui viajar a passeio mesmo. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu falei, acho que eu vou por intercâmbio. Aí depois veio a segunda fase em que eu pensei em ir de novo. Só que entrou a pandemia em 2020, né? E era o ano que eu estava planejando ir viajar.
Então eu Uhum. já tinha uma reserva ali, porque eu tava assim, ou eu vou comprar um apartamento, vou investir nisso, ou eu vou investir em uma viagem. Só que com a pandemia, a gente não sabia, né, quando ia voltar as coisas, como iam ser as coisas. E aí surgiu um empreendimento aqui perto da minha casa, né, de onde eu moro com os meus pais. Falei, ah, vou lá ver, né, vai que. E aí eu fiquei, ai, será que eu invisto nisso? Porque é um investimento, né? Falei, ai, será que eu vou nisso? E aí eu fiquei entre ainda o intercâmbio, mas como a gente não tinha uma data, uma previsão das coisas mudarem pelo mundo, falei, não, vou investir num apartamento, né? Vou investir em imóveis que eu sabia que dava retorno, né? Já era uma certeza. Uhum. E o terreno onde o condomínio foi construído, né, onde você investiu, tem todo um valor afetivo, né, para você. Tem. Tem, e eu escolhi justamente esse por conta disso, né? Então, onde são os condomínios, virou um complexo, era um terreno. E aí a MRV comprou e está construindo cerca de 10 condomínios com o mesmo padrão, muda uma coisa ou outra de um condomínio ou outro. Mas naquele terreno onde é o meu apartamento, era um terreno que eu brincava com os meus primos, que a gente mora aqui, mora tudo junto aqui no bairro. E não tinha, né, outras coisas pra gente fazer, então a gente ia no terreno, soltar pipa, jogar bola, aquela coisa que a gente fazia quando era menor, né? E aí, exatamente ali. Então, assim, o condomínio ele é até declinado e era exatamente assim. A gente brincava de descer, sabe, com papelão. Um papelão. E aí, então ficou bem assim marcado para mim. Eu falei, não, é aqui que eu quero o meu Que- apartamento. Quem diria, né, que um lugar onde você brincava, você futuramente ia morar, né? Você nem imaginava. Exatamente. Então, e aí durante a construção, né, do condomínio, a sua intenção era colocar o imóvel para alugar, né? Era realmente para investimento. E aí, Uhum. como é que foi essa vistoria? Na hora que você chegou para fazer a vistoria, como é que foi? Então, Maíra, eu ia visitar e falava, tipo assim, aquele apego emocional de ver né, o terreno ali, mas eu tinha muita certeza que eu queria investir, né? Então, eu sempre tive essa vontade de investir para, né, crescer nessa área de investimentos. Quando chegou a época da vistoria, eu entrei assim no apartamento, porque até então a gente vai só no decorado, né? Então, Uhum. não é a mesma coisa. A hora que eu entrei e tava tudo certinho, tava tão lindo. Eu falei, cheguei em casa pro meu pai e pra minha mãe, falei, gente, assim, não vou pôr pra alugar, não. Ele tá muito lindo, eu não quero que ninguém use as coisas antes de mim. Porque ele já tem móveis planejados, né? Um diferencial ali do meu condomínio. Aí eu falei, olha, não vai rolar pôr pra alugar. O ano que vem, ó, tô partindo de casa, tá? Vou morar sozinha. Você tinha quantos anos? Nossa, isso foi o ano passado, eu tava com 27. 27. E aí seus pais apoiaram ou ficaram com medo? Como é que foi? Super de boa, porque eles sempre me incentivaram essa independência, essa liberdade. Então, eles, tudo bem, mas se organiza, né? Uhum. Se organiza, né? Se prepara para isso, se organiza financeiramente, emocionalmente, porque assim, viver na casa dos pais a vida inteira, né? A É. gente tem aquele comodismo, né? Então aí eu falei, beleza, vou me organizar para isso. Fiz até churrasco de boas-vindas com os meus Ah, teve festa lá amigos. no AP? Teve festa na churrasqueira já lá. Então, e aí você morando, realizando seu sonho lá, morando no seu AP novinho, fofo, lindo, maravilhoso, aí no meio do ano, mais uma vez, a vida dela, vocês estão vendo, né, gente? É bom porque é muito aprendizado, né? São altos e baixos. Aí É, você teve um problema de ritmo acelerado de trabalho, problema de saúde, e aí as prioridades todas mudaram novamente, né? foi, Maíra. Daí foi assim. Isso foi mais ou menos em maio do ano passado, né? Fiz churrasco, levei meus amigos para conhecer o apartamento, aquela festa, ganhei um monte de presente. Aí eu sou professora, né? E eu Uhum. trabalho das 7 às 6 da noite, o dia Nu. inteiro. E eu, assim, isso porque não faz tantos anos que eu sou formada, mas já tem 10 anos que eu trabalho na área, né? Desde novinha, lá no comecinho. Nossa, é puxado, né? E aí, assim, a gente se esgota demais. E eu cheguei Sim. numa fase já que eu não tinha voz. Aí eu comecei a ter alguns problemas de estômago por conta de emocional. E aí eu Uhum. falei, aí veio outra mudança.
começou a vir a oportunidade para eu empreender na área da educação. Porque a gente se forma como professora e tem uma visão de que você vai trabalhar em escola para o resto da vida. Não te dão muitas perspectivas, né, na área da educação. E aí eu falei assim, bom, comecei a acompanhar esse lado do empreendedorismo na educação. E aí eu terminei a pós-graduação em psicopedagogia. Falei, vou trabalhar com isso. Então, eu vou começar a estudar para trabalhar em clínica, para trabalhar com aula particular. E comecei a fazer uns atendimentos no período da noite. Aí, não bastasse eu trabalhar das 7 às 6 na escola, à noite eu estava dando aula ainda. Eu ia na casa dos meus alunos. E aí, eu cheguei numa fase que eu fiquei bem esgotada. E falei, não dá. Não tenho condições. Não, ninguém aguenta, né? Um Não. ritmo assim. Isso porque, assim, eu tava morando com os meus pais, não tinha todo aquele trabalho de cuidar de casa, filho, né? E aí veio essa outra mudança, né? Eu falei, gente, sentei para conversar com os meus pais, né? Falei, olha, eu acho que eu tô em dúvida se eu quero mudar para apartamento e continuar com esse ritmo de vida, ou se eu vou sair o meio período da escola e empreender, trabalhar com aula particular, pensar na possibilidade de abrir a clínica ou clinicar em algum outro lugar. Só que é um trabalho autônomo, né? Então, assim, você recebe dentro daquilo que você trabalha, né? Então, é instável. E eu Sim. falei, olha, minha Tem mãe mês é que você ganha autônoma. muito, tem mês que ganha pouco, assim, você tem que ter um pé de meia para segurar esses altos e baixos, né? Empreendedorismo é assim. Exatamente. Eu falei, olha, como eu vou arriscar? Eu falei, acho que eu não consigo arriscar duas novidades ao mesmo tempo. Não dá para eu ir morar sozinha e trabalhar como autônoma. Aí eles, assim, me apoiam muito, fazem eu pensar muito sobre as minhas escolhas, sabe? Eu penso o que você vai te fazer feliz. Você quer ir morar sozinha, ir morar no seu apartamento, ou você quer crescer profissionalmente? E crescer profissionalmente é algo que eu quero mais, que sempre quis mais do que a minha liberdade. E A aí eu falei, prioridade sua, bom, sim. a minha prioridade, eu falei, bom, então beleza, eu vou pôr um apartamento para alugar. Aí entrou uma outra etapa da minha vida, né? Que aí foi agora ser proprietária de um Ela apartamento fez com o um churrasco inquilino. para os amigos de inauguração e Isso. desistiu, e aí o churrasco, na verdade, foi para inquilina. Foi, exatamente. Os presentes estão tudo lá guardado. Falei, gente, vou fazer uma parte 2 depois, tá? Pra gente completar o enxoval, né? Mas aí foi isso. Daí eu tinha um casal de amigos que tinham vindo do Nordeste. Eles precisavam de um apartamento assim, da noite pro dia. Deu um problema no apartamento que eles estavam alugando. Falei, gente, calma, vamos resolver isso. Sentamos para conversar. E tem um advogado da família que me ajudou nessa parte de contrato, né, as burocracias, assim, me ajudou muito. E aí eu fui para essa parte de colocar para alugar. E aí agora eu virei uma proprietária, né? Então tenho um contrato lá até 2025. E aí, enquanto isso, você vai investindo no seu trabalho e daqui a pouco você está no seu apezinho, né? Sim, tá lá alugado. A pretensão é quando eles saírem em 2025, eu mudar. Enquanto isso, eu tô aqui me preparando, trabalhando muito, mas estou muito feliz com essa parte, né, de mudar de área, assim. É Sim. bem diferente, bem esses altos e baixos mesmo. Mas é isso, né? Assim, ideias e vontades, a gente tem um monte, a gente tem que escolher uma coisa por vez, não dá para ter tudo, né? Exatamente. É isso Aham. mesmo. E aí, Hanna, aqui no Sonhar e Morar, a gente pede sempre para os convidados mostrarem o cantinho favorito do AP ou do Uhum. condomínio. Qual que é o seu? Então, como eu não estou morando lá, né? Mas Uhum. vocês já viram que assim, meu negócio é ter festa ali com os meus amigos, né? Então eu falo que a minha parte favorita do apartamento vai ser a sala. Já avisei que não tem muito espaço, mas é com o coração de mãe, vai caber todo mundo vai ficar ali grudadinho comigo no sofazinho, assistindo filme, comendo. Então, assim, meu canto é a sala. Quero ela bem gostosinha para receber todo mundo. Ah, então você gosta de receber. É uma boa Gosto, anfitriã. gosto.
E aí, nesse processo todo seu aí de amadurecimento, buscando essa independência, autonomia, o que você pode destacar para quem também tem esse sonho, para quem está nos ouvindo? Olha, mesmo sendo nova, né? Então, assim, eu fui aprendendo muito com com as minhas escolhas, né? E vendo as escolhas dos outros também. Sabe, eu sou Uhum. aquele tipo de pessoa que observa muito para aprender com os outros, né? Então, eu Aprende acho com que o erro dos outros, né? exatamente. Então, assim, é traçar planos e seguir aquilo que você quer, porque palavras que chateiam a gente vão vir, né? Motivos para você desistir vão acontecer, mas se você persistir dentro daquilo que você quer, dá certo. Talvez não seja do jeito que você quer, nem na hora que você quer, mas dá. Sabe, quando você olha para trás, ai que bom, hoje eu não me arrependo de ter feito essa escolha, apesar da ansiedade de querer mudar logo para o meu cantinho, mas assim, foi ótimo, é ótimo para os meus inquilinos, tem sido bons momentos profissionais para mim também. Então, eu não poderia ter feito outra escolha nesse momento. E quais são os seus desejos para o futuro? Você tem planos? Tenho, assim, eu tô investindo bastante nessa área, né, como empreendedora, né, tô trabalhando bastante, tô fazendo vários cursos, né, a partir disso. E aí, assim, o maior, que agora está sendo meu foco de final de ano até o ano que vem, é pensar no que eu vou trazer para o meu cantinho, né, para o meu apartamento. Então, eu tenho uma Uhum. arquiteta que a gente já está trabalhando em algumas ideias, sabe, aquelas várias inspirações. Sim. Então, já Ai, tenho aqui no Sonhar e bastante. Morar, minha filha, você vai achar dica demais de muita gente que Ai, que bom. para aproveitamento de espaço, uso de material, como economizar, como fazer com as próprias mãos. Tem episódio aí para, nossa senhora, para dar e vender. Não, é Depois você ótimo, escuta porque tudo. é uma troca, né? Então eu sempre converso, vejo sobre isso, e aí e pesquisando, porque tem coisa que a Uhum. gente não sabe, né? Sabia que geladeira tem tamanho diferente? Eu nem sabia isso. Sim, E aí tem. tô aprendendo sobre Fogão isso. também, é assim, Exatamente. tem que medir tudo antes para não fazer bobagem, né? Isso mesmo. Uhum. Ó, agora é hora de pergunta dos vizinhos. Ei, pessoal, me apresentando rapidamente aqui, meu nome é Bruna Lamounier, eu sou coordenadora de inteligência de mercado aqui da MRV e vim responder algumas perguntas aí de vocês sobre o Minha Casa e Minha Vida. Gente, e o que mudou para o faixa 2, né? A gente tem várias melhorias aqui também. Só que a mudança do faixa 2, ela foi um pouco diferente. Já era um grupo que era dividido em 3 subfaixas e isso se mantém. Então, o que mudou? Mudaram algumas rendas específicas. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Antes, uma subfaixa ia até R$ 3.000 de renda e agora vai até 3.200. A mesma coisa aconteceu para outra subfaixa que parava em 3.700 de renda composta e agora vai até 3.800. Com isso, essas rendas que estão entre esse intervalo, elas conseguem acessar juros ainda mais baixos. Vamos dar um exemplo. Quando eu falo de uma renda de 3.750, antes ela financiava uma taxa de 6,50% ao ano e agora há uma taxa de 5,5%. O que é isso? Isso se traduz em até 16 mil a mais de financiamento. É muita coisa e ajuda bastante aí na hora de a gente realizar esse sonho. A gente não para por aí, né? A gente sabe que os tetos também do valor de imóvel aumentaram. Vamos falar um pouquinho deles. Em BH, aqui, por exemplo, a gente tinha um teto anterior de R$ 248 mil. Isso já subiu para 255. Lá em Maceió, essa mudança foi ainda maior. O teto anterior era de 208 e agora passa a ser 250. Na prática, isso é um leque ainda maior de opções para a gente escolher ali como que a gente vai realizar o nosso sonho. Ô, Hanna, a gente está terminando o nosso papo, mas eu queria que você compartilhasse com a gente qual que é o objeto favorito do seu futuro AP. Ele é seu, né? Mas o É seu futuro meu. lar, né? É isso, pronto. Aham. Bom, apesar de amar receber os meus amigos, de adorar uma festa, uma confraternização, eu amo dormir. Mas Esse também, vai. contanto que você trabalha, tem que dormir, né? Nossa, então eu falo que o meu maior investimento do apartamento vai ser uma cama muito confortável, Ah, porque a isso é hora que eu não estiver importante. fazendo nada, vai ser. Vão me encontrar ali na cama, dormindo bastante. Bom demais. Para você que está ouvindo o nosso podcast pela plataforma de áudio favorita e ficou curioso para ver esse cantinho aí da Hanna, pode conferir o conteúdo exclusivo
lá no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/sonharemorar. Obrigada, viu, Hanna? Foi um prazer conhecer você, conversar um pouquinho sobre o seu AP. Imagina, eu que agradeço, Maíra. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a minha história. Não, tá, sua história está só começando e já tem altas reviravoltas. Depois a gente vai ter que marcar o capítulo 2. Vamos ver, né? Chegou a hora de virar a chave e a MRV te ajuda a conquistar o seu AP, hein? Olha aí, recadinho de Maiara e Maraísa. O churrasco perfeito começa com a carne mais macia. Para tudo! Travamos este anúncio para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida e a MRV, chegou a sua vez de conquistar seu AP. São até R$55 mil de subsídio e as menores taxas de juros do mercado. Chegou a sua vez! Aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV. Descubra como realizar o sonho de ter um AP só seu. É isso aí, né, gente? Acredita que dá! Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Na próxima semana tem mais uma história novinha para a gente contar. Mas olha, o papo de hoje com a Hanna está disponível no seu streaming de áudio favorito, né? Onde você está escutando a gente, tá também no YouTube. E lá no YouTube você aproveita para ver outras histórias de outros vizinhos. Tem muita, muita história. Seguimos por aqui, então, com o apoio da MRV, contando histórias, compartilhando sonhos e dicas que podem te ajudar com o seu lar. Até a próxima. Tchau, tchau.